Tarde a todos, Zé Caçam, boa tarde, Mojuba e a Lorixaída de Oiá, iniciando aqui mais um programa Ecoa Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação de quinta-feira. E hoje nós estamos aqui, sintonizados na Rádio Tropical Web Brasil, então não deixem de mandar suas mensagens, suas sugestões, suas perguntas. Acessem lá o www.radiotropicalwebbrasil.com.br e você vai assistir a nossa programação ao vivo, né? E mande a sua mensagem também para o 21 971 59 12 11. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você aqui na Rádio Tropical Web Brasil, no programa Ecoa Axé. E o Ecoa Axé, é um espaço de diálogo, memória, ancestralidade e valorização da cultura e da espiritualidade afro-brasileira. O Ecoa Axé nasce como um lugar de escuta e de partilha, onde falamos sobre tradição, identidade, religiosidade e os saberes que atravessam gerações dentro dos terreiros e das comunidades de axé. E hoje vamos falar sobre um lugar muito importante dentro do candomblé, o lugar das mulheres que servem, que cuidam, que sustentam o sagrado. Em março, nós temos aí o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, mas a mulher tem o seu lugar de fala, de conquista, de ser celebrada todos os dias, porque a mulher faz todos os dias a diferença. Então, esse mês todo é dedicado às mulheres e eu quero falar um pouquinho sobre as mulheres dentro do candomblé, o que elas praticam dentro do candomblé, as suas importâncias. E dentro da hierarquia do candomblé existe o cargo de grande responsabilidade e de confiança, que é o cargo da Ekede. A Ekede é uma mulher escolhida pelo orixá para servir ao sagrado dentro do terreiro. Ela não incorpora, mas tem um papel fundamental no cuidado com os orixás, na condução dos rituais e na preservação da tradição da casa. É uma missão de disciplina, de dedicação e profundo compromisso com o axé. E para conversar conosco sobre esse caminho, recebemos hoje uma convidada muito especial, que é a nossa convidada Ekede Amanda, mulher, mãe, empresária, dedicada à valorização da cultura e da espiritualidade afro-brasileira. E como Ekede no candomblé, a Amanda atua com compromisso no cuidado e na preservação das tradições do axé. Ela também é formada em contação de histórias e desenvolve um trabalho muito especial voltado para as crianças de axé, utilizando a narrativa como ferramenta para despertar nelas o interesse, o orgulho e o conhecimento sobre o candomblé, suas histórias e seus ensinamentos. Através da palavra e da ancestralidade, Ekede Amanda, contribui para que as novas gerações cresçam, conhecendo e valorizando a sua identidade espiritual e cultural. Seja muito bem-vinda, Ekede Amanda, a sua bênção. Obrigada. Que Mãe Oiá abençoe você grandemente, que você seja sempre essa pessoa que conduz a todos nós, quando nós estamos aí de olhos fechados. É a mulher que é responsável, ela tem aí o cuidado de cuidar de nós, da nossa vestimenta, de receber a mensagem do orixá, é uma grande portadora também da mensagem do orixá, é a que é escolhida pelo orixá de fato, a cuidar do orixá. Então ela vai contar aqui pra gente essa importância que ela tem. Seja muito bem-vinda e queria que a senhora se apresentasse, para todos nós aqui, para os nossos ouvintes, para eles conhecerem a senhora e da sua família também, quem está aí assistindo, que possa, ver aí a senhora. Seja bem-vinda, Mãe Amanda. Obrigada, benção, mãe. Obrigada, abençoe, pelo convite. benção. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, a senhora já falou bastante, né? Eu acho que a importância realmente da Ekede dentro do axé é essa. A gente cuida de quem está ali, de olhos fechados, de quem está, entre muitas aspas, porque não é muito bem assim, mas indefeso, Então a gente está ali para proteger, para cuidar, para zelar por aquela pessoa, por aquele orixá, para que tudo corra bem, Principalmente a gente que desempenha, por exemplo, temos na casa da senhora, temos eu, a Ekede Bruna, responsáveis por cuidar de uma Yalorixá, que é uma responsabilidade maior ainda. Verdade. Quando o orixá está lá e a senhora não está, então a gente tem que ser mesmo
os olhos de quem está ali naquele momento ausente. E quem é que é de Amanda fora dos terreiros? Mil e uma utilidades. Bom, eu tenho uma empresa, né, que movimenta aí uma grande galera, que é também muito importante a gente falar sobre isso, porque eu fui a primeira mulher contratada nessa empresa. Olha, que vitória, hein? Quando eu cheguei, mas não por questão de... Não que o ambiente seja machista, nada disso. Porque a empresa foi fundada por 2 amigos. Eles eram amigos, eles fundaram a empresa entre eles, eram 2 homens. E aí quando eu cheguei para trabalhar era um ambiente totalmente masculino. E assim, eles tiveram esse cuidado de, olha, cuidado com o que fala, não fala besteira na frente dela. Agora tem uma menina aqui com a gente. Então, assim, foi um espaço que eu conquistei mesmo. E aí, depois de mim, vieram outras meninas e agora nós dominamos. Agora somos mais meninas do que meninos no espaço. Isso é muito importante também pra gente, enquanto mulher, conquistar esse espaço, né? E, fora isso, desempenha a tarefa incrível de ser mãe, que a gente veio conversando sobre isso. A minha filha me bloqueia no WhatsApp. E é uma tarefa, uma missão que todos os dias é um desafio. Todos os dias é um desafio. Cada dia é um desafio novo. Desafiador criar um novo ser, né, mãe? Sim. Dar ensinamento, dar direcionamento, é muito difícil, valores, né? Hoje em dia é muito difícil. Uma criança que tem acesso a assistir qualquer coisa, sabe? A outras crianças que, de repente, não têm o mesmo direcionamento. Então, a gente conseguir construir valores, e dentro do axé, que é mais difícil ainda, porque as pessoas têm essa coisa de que é criança, né? Não tem essa consideração, esse respeito, porque é criança. Deixa ela dormir, não traz ela é criança. Não, ela é criança, mas assim, nós somos mães de crianças iniciadas, a criança tem que estar ali, ela tem que participar. E isso também engloba o que a senhora falou sobre a contação de histórias, que foi uma ideia que eu tive justamente para trazer o interesse das crianças para dentro da religião. Porque a criança está acostumada a assistir um desenho, a ouvir a historinha da Branca de Neve, do não sei o que, e ela vive um mundo completamente à parte daquilo ali. E aí, quando a gente toma a decisão de criar uma criança dentro do axé, conhecendo os valores do axé, a gente tem que trazer para o mundo dela, de forma que ela entenda no mundo dela, né, a realidade do que a gente vive na nossa religião. E aí surge a ideia de contar as histórias, os itãs, e aí para fazer com que as crianças entendam como as coisas funcionam e se sintam incluídas naquele meio também. Muito lindo esse trabalho, né? E muito importante, porque a criança é o futuro, né, mãe Eked, da nossa religião. Então é necessário incluir, botar a criança ali dentro das atividades de uma forma lúdica, né, de uma forma mais leve, porque a gente também não pode abrir tudo para a criança, como é feito toda a ritualística. Então poder ensinar para elas, né, por que o Ogum é o dono do ferro, quais são os alimentos que vêm através do ferro, por que ele tem a cor azul. Isso muitos adultos também não sabem, né? Eu acho que deveria de ter esse ensinamento aí, né, dentro dos terreiros. Mas é muito importante esse trabalho de contador de histórias. E você fez um curso, você se formou dentro dessa... Eu fiz um curso, né, dentro da formação de letras e tudo, que sempre foi a carreira que eu segui. E aí há um viés voltado justamente para a contação de histórias. Que aí você aprende, né, a ler e interpretar aquela história. E aprende a entonação correta de usar para cada coisa, para cada fala. E aí já tem pessoas que têm um viés mais artístico, que já interpreta, que não é o meu caso. É mais são várias vertentes diferentes, mas é uma forma de contar a história, incluindo quem está ouvindo a história, para que a pessoa, né... Hoje a gente tem muito o hábito de tela, que uma pessoa assiste e tem a informação pronta, ela não precisa imaginar como aquilo funciona. E a contação de histórias é justamente isso, você contar a história de forma que a pessoa consiga imaginar tudo o que aquela história fala, ponto a ponto, o cenário daquela história. Então é bem legal mesmo, assim, não é difícil,
mas requer muito treino mesmo, para que não deixe passar nenhum detalhe daquela história que está sendo E a senhora faz esse trabalho com a sua filha e com as crianças do Sim. Axé, né? Para poder trazer esse ensinamento. Muito legal. Há quanto tempo a senhora é iniciada e como começou a sua caminhada dentro do candomblé, mãe Ked? Então, o candomblé, ele é uma religião matriarcal e na minha família funcionou muito assim, né? A religião veio da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, para minha irmã e de mim para minha filha. Eu comecei a frequentar a religião com 13 anos de idade. Eu entrei para uma casa de axé, da onde a minha mãe já fazia parte, com 13 anos de idade. E aí fiquei aquele período ali, vivi um abianato ali, né? E aí chegou um momento em que o zelador em questão na casa onde a gente frequentava falou, olha, preciso te iniciar para que você possa me ajudar, né? De fato participar das coisas, né? Que as pessoas que não são iniciadas têm muitas limitações. E aí aos 17 anos eu fui iniciada, faço umas contas, esse ano eu vou fazer 21 anos de iniciada. Nossa, uma trajetória longa, dezembro né? desse ano eu faço 21 anos de iniciada. Fui iniciada para Oiá, mas por Exu, né? Sou Eked de Exu, foi Exu que deu meu nome na sala. E assim, é um grande orgulho para mim, né? Independente de não estar mais nesse axé hoje, até porque a pessoa até já é falecida, mas é muito orgulho para mim porque eu passei por todas as etapas que eu precisava passar nesse período. Passei por muito aprendizado, passei por muito, sabe, muitas pessoas têm aquela questão do mais velho que acha que não, ela é criança, era exatamente o que eu estava falando. Ela é criança, ela não vai levar a sério, ela vai depois, quando ela arrumar um namoradinho, ela vai largar a religião. E nunca aconteceu comigo, graças a Orixá até agora não aconteceu. E a senhora lembra como que foi a sensação de ter sido escolhida como Eked? Como é que foi esse chamado na sua vida? Você se lembra desse dia, apesar da senhora ser muito jovem? Me lembro. Achei que a senhora ia falar, apesar de ter muito tempo, eu já me assisti. Me lembro, foi assim, uma decisão que, quando o Orixá me questionou se eu aceitava, né, servir a ele, se eu aceitava ser. Porque a pessoa, hoje em dia as pessoas têm uma visão muito contrária de a Eked é a mãe do Orixá. Não, a gente não é mãe, a gente serve ao Orixá. E aí, no dia que Exu me perguntou se eu aceitava servir a ele, para mim foi uma alegria imensa mesmo, porque é um reconhecimento, né? Uhum. É um reconhecimento de todo aquele tempo que eu passei ali aprendendo, me dedicando, abdicando de estar em, sabe, festinha de 15 anos de coleguinha de escola, porque eu estava dentro do axé. Então, para mim, foi uma emoção muito grande, como um reconhecimento mesmo. E você queria incorporar em algum momento? Você quis dar santo? Às vezes eu ainda quero. Não, eu achava que eu ia me sentir mais parte da religião se eu realmente incorporasse. Uhum. Porque eu achava aquilo muito lindo. Eu falava, não, eu tenho que fazer parte. E aí, em um dado momento, eu entendi que também, né, o Ogã, a Eked, ele tem a importância dele sem precisar estar ali da incorporação, né? E que vocês são muito necessários dentro da liturgia, dentro de todo aquele processo, né? Mas no começo eu achava que era, eu falava, acho que não é bem isso. Mas você sente emoção, você sente vibração? A gente sente muita coisa, né? Tem gente que acha que eu ganho e a Eked não sente nada, mas a gente sente muita coisa. Eu sinto muita energia de Orixá, eu sinto que, sabe, tem momentos que eu falo, gente, olha, realmente isso aqui me mostrou, sabe? O Orixá se mostra vivo em vários momentos na vida da gente. O Orixá se mostrou vivo em muitos momentos na minha vida. Não só Orixá, como o Exu, o Pombagira, tudo. A gente tem pequenas provas de que eles são muito vivos mesmo. Porque realmente pra gente que não recebe nada, é muito difícil entender como isso tudo funciona. Não, hoje em dia não, mas no começo pra mim era muito difícil entender como isso tudo funcionava. Então eu tive que ter várias provas de falar, oi, tô aqui, oi, sabe? Do Orixá te mostrar, te Sim. passar a intuição, te mostrar no seu dia a dia, Sim. né, mãe Ked? Que legal. Muitas pessoas têm curiosidade sobre o processo de iniciação. Queria saber um pouquinho, que a senhora não entrar no fundamento, mas para entender, porque tem muitas casas, né, que a Eked raspa, tem outras casas que a Eked não raspa. A senhora raspou, Eked? Como foi viver esse momento? Sim, eu fui raspada, fui iniciada, não fui confirmada.
Na ocasião, o zelador que me iniciou, ele falou pra mim, eu preciso de uma EQED iniciada. Eu preciso, porque tem algumas limitações, a EQED que não é iniciada, que ela é confirmada. Ela não pode adentrar alguns tipos de espaços no culto. Ele falou, eu preciso de alguém que possa estar do meu lado o tempo todo, sabe? Do momento em que eu chegar pra ir pra cozinha fazer alguma coisa, a ir pra dentro do quarto de santo fazer uma ritualística. Então, assim, eu não posso dizer que eu não tive opção porque eu não fui obrigada. Mas ele me pediu isso. Ele falou, preciso que você seja iniciada. E pra mim, assim, não que eu sinta que é melhor ou pior do que o outro, mas é diferente, né? A ritualística é diferente, tudo. Mas pra mim foi muito bom, sabe? Eu pude, como eu falei pra senhora, eu pude visualizar pequenos milagres, né? Que aconteceram ali durante o processo da minha iniciação, eu com uma outra EQED também, e a gente foi vivenciando pequenas coisas e vai trazendo mais, vai agregando mais pra fé que a gente já tem. Acho que vai reforçando mais a fé que a gente já tem. E a conexão também que você teve com o Orixá foi por inteiro, né, mãe EQED? E você mesmo sendo nova nesse período, como é que foi pra você a retirada do seu cabelo? Você teve algum problema em relação a isso? Nunca tive, não tenho. Até hoje não tenho apego com cabelo, não... Tava até para negociar com a senhora essa obrigação também. Não tenho apego com... Nunca tive apego com isso, eu era muito nova, não tinha essa questão de... sabe, fui para a escola, na época eu estudava ainda, fui para a escola de preceito, e para mim foi vida normal. Eu acho que também hoje em dia... na época não era tanto, mas hoje em dia a religião é muito conhecida, muito difundida, as pessoas têm mais respeito. Sim. As pessoas conseguem acolher um pouco mais, apesar da gente ainda precisar ocupar muitos espaços, mas a gente hoje tem um ambiente um pouco mais acolhedor, né? Mas eu não tive nenhum problema com relação a isso, fui para a escola, meus colegas me perguntavam e eu respondia. Foi isso, assim, fui iniciar. Aí eles queriam saber tudo, né? Mas como mas não posso falar e tudo, mas não tive, assim, nenhum problema de vergonha ou nenhum tipo de preconceito, não passei por isso. Que bom, né? Que bom que você não passou por essa experiência da intolerância, né? Do preconceito, do racismo religioso, que infelizmente, né? Muitas pessoas passam. A iniciação, gente, da EQED para o Iaô, ela é diferente. Porém, algumas coisas se assemelham, né? Alguns elementos são parecidos. Mas a EQED, como o Ogã, eles já entram na religião tendo responsabilidade. Então, para a EQED Amanda, que foi iniciada como tão jovem, né, a EQED, eu acho que se adaptar com tanta responsabilidade, porque quando o Iaô ele se inicia, ele passa por um processo de abianato, ele passa por um processo de Iaô, então ele está engatinhando, então é mais... frouxo, vamos colocar assim, né? A gente consegue passar a mão pela cabeça, mas a EQED não, já é cobrada muito, né, desde o início. Como foi para a senhora lidar com isso, né? Assim, a cobrança, a responsabilidade, porque é diferente, né? A gente fala, mas a EQED só tá ali para cuidar do santo. Não, existem muitas coisas que a EQED pode fazer. Tem EQED que pode cortar, tem EQED que tem o direito ao oráculo também para poder conversar com o orixá através do oráculo. Então é uma responsabilidade, é um sacerdote, é uma sacerdotisa, né? Como foi para a senhora assumir essa responsabilidade tão cedo, mãe? Assim, para mim foi uma experiência de crescimento mesmo. Me trouxe muita responsabilidade, porque o zelador na casa onde eu me iniciei, ele não falava, ele olhava e a gente já tinha que saber o que ele precisava, o que ele queria. Então, assim, a gente passava tudo na cabeça. E é exatamente isso que a senhora falou. O Iaô, ele tá no período dele de errar, sabe? Ele tem aquele período de, ele tá aprendendo, ele tá se adaptando. A gente não tem isso. Então eu sempre fui muito cobrada por ele. Na casa, nunca tive cobranças de EQEDs mais velhas ou grandes, mas na casa dele não tinha. A mais velha era eu, a iniciada mais velha da casa dele era eu. Mas aí a cobrança era: você é o exemplo dos outros, você é o exemplo dos próximos, você não pode errar, você não pode não sei o que, você esqueceu isso. Então, assim, isso pra mim agregou tanto a responsabilidade com a casa de axé como a responsabilidade pra vida mesmo.
sabe, sempre conferir tudo, tá tudo certo, tá tudo feito, tá tudo pronto. E aí chegou num ponto que ele já tinha confiança de chegar na hora e não conferir nada, porque ele sabia que tinha a mim e que tinha minha mãe, que era a ICAD também da casa. Ah, sua mãe também é ICAD? Minha mãe também. E que aí legal. que ele ia chegar lá e ia estar tudo pronto. Então, assim, é um pouco gratificante também de saber que tá aliviando o peso de um sacerdote que já tem uma responsabilidade muito grande. Que eu tenho essa consciência que é uma responsabilidade lidando com vidas. Sabe? Se tiver que fazer esse microgerenciamento de olhar coisa, não dá. Entendeu? O cansaço mental é muito grande. É pensar em tudo que tem que fazer. Então, o máximo que a gente conseguir aliviar para o sacerdote conseguir desempenhar a função dele com mais tranquilidade, com menos preocupação de se está feito, se não está feito, se está bem feito. Então, assim, me trouxe muita responsabilidade. Foi de muito crescimento para mim. Que legal. Eu já expliquei aqui para vocês, né, que o Candomblé é como se fosse uma empresa, onde tem um sacerdote, a sacerdotisa, que é a cabeça, mas ele precisa ter os braços, as pernas, precisa ter pessoas em volta que façam todo esse trabalho acontecer, a magia acontecer também, né? Porque o sacerdote sozinho não consegue administrar uma casa, levar uma casa para frente, então ele precisa do Ogã, da ICAD, dos ebomes, dos postos da casa, para poder ajudar ele a comandar, administrar essa comunidade. Então, olha quanta coisa a ICAD é responsável. Essa semana eu estava conversando com o Lelos, da editora Onira, ele está até lançando um livro sobre ICAD, e ele estava falando exatamente sobre isso, sobre a desvalorização das EQEDs. Porque hoje, antigamente você via uma roda de candomblé, as EQEDs todas com a adijá na mão, todas empoderadas ali servindo. Hoje existe, a EQED hoje só uma pode segurar um adijá e a EQED só está ali para poder auxiliar o santo. E não é isso. A gente vê aqui até pela fala da EQED Amanda, o quanto é importante o posto dela e quanto esse posto ele tem que ser de confiança. Porque a senhora está ali para ser os olhos do Babalorixá, da Ialorixá, e através desse seu trabalho é que chega as informações para o Babalorixá, e essa informação tem que chegar de forma correta. Eu queria até que a senhora falasse um pouquinho qual é a função da EQED quando o Babalorixá está incorporado, quando o Orixá está virado, para as pessoas entenderem, mãe, a importância, além da liturgia toda antes de acontecer a magia, mas no momento em que o Orixá chega. Qual é o papel da senhora nisso, mãe? O papel da gente é zelar, né, para que tudo ocorra nos padrões de como deve ocorrer. Por exemplo, na casa da senhora, como a senhora gosta que seja feito. Então, tudo vai ser feito como a minha mãe gosta que seja feito, por mais que ela esteja incorporada. E aí, sempre que acontece alguma coisa, que mãe Oiá pede alguma coisa, que ela deixa algum recado, isso tem que ser repassado de forma muito clara. Porque se eu colocar uma opinião minha em cima daquilo ali, já não é o que ela falou, já não é o que ela pediu para fazer. E aí já interfere no que, sabe, no que a senhora tem que fazer com o que foi pedido. Então, assim, a gente tem que estar ali para ouvir, para servir e não opinar. É receber a mensagem que foi passada e repassar exatamente o que foi pedido. E nunca, não se deixar envolver e opinar em nada, no sentido de não modificar o que está sendo pedido para ser feito. Para mim é a parte mais importante. E fazer com que tudo transcorra dentro do que o sacerdote estabelece como norma na casa dele. É a parte mais importante. Quer dizer, a doutrina, né, que a ICAD tem que ter é muito grande, né, mãe? O equilíbrio mental, emocional para poder conduzir, olha a responsabilidade, né? Porque você também é uma portadora de mensagens, de energia. Uhum. Muitas pessoas, mãe, acreditam que quem não incorpora não sente o orixá. Você sente a energia do orixá durante os rituais? A gente sente. Sabe quando o orixá vai chegar, né, mãe? A gente sente e às vezes sente quando... Porque as pessoas acham que o orixá não tem sentimento, mas a gente sente. Às vezes o orixá tá aborrecido, ele tá chateado, porque... Ou às vezes a própria pessoa fez alguma coisa que ele não gosta, ou tá acontecendo alguma coisa naquele ambiente que ele não gosta. Então a gente sente tudo isso. A gente sente essa energia de... acho que isso aqui não foi legal, acho que... Sabe, acho que a gente vai ter que ajustar alguma coisa, vamos esperar para ver o que a gente... Mas nunca tomar a decisão, né? Nunca é a gente que toma a decisão, é sempre
mediar ali aquele ambiente para entender o que está acontecendo, ver o que precisa ser feito e a gente sente essa energia mesmo. A gente sente, por exemplo, quando o orixá não está satisfeito com alguma coisa, e é isso, e é ver o tempo todo, é olhar o tempo todo, porque às vezes é uma roupa que está incomodando, às vezes é uma coisa que está machucando e vai ficar. Tem orixás que são assim, se ninguém for lá e ajeitar, ele vai ficar e vai machucar e é isso. Então a gente tem que sentir também, porque às vezes só no olhar a gente já sente que aquilo ali não tá legal, que não tá incomodando. Ou às vezes na energia com que aquele orixá chega, da forma como ele chega, a gente já sente que tem alguma coisa que não tá sendo legal ali. E a gente sente muito. E isso também é sentir o orixá. Não só sentir na forma física, não sentir o arrepio, não sentir, sabe, aquele coração que parece que vai sair pela boca, mas sentir também a energia do que está acontecendo ali. Então essa conexão com o orixá, ela é muito ligada, né? É muito sensível também, né, Iked? Sim. Por isso, gente, que a Iked, tanto a Iked quanto o Ogã, tem famílias de orixá que pagam as suas obrigações, tem famílias de orixá que não pagam, mas pagam, né, fazem a ritualística todos os anos. Na nossa família de orixá, a gente faz as obrigações de Iked e Ogã. E eles passam por toda a ritualística que qualquer pessoa iniciada passa. Toma ebó, toma bori, né? Dá de comer ao santo. A Iked vai falar também sobre os ojubós dela, né? Ela tem toda, né, mãe? Todos os ojubós. Todos no mundo. Passa por toda a ritualística. Comem igual os dos pais de santo, de Iaô, de Ogã, enfim. Não tem diferença. A diferença é que ela tá ali ligada no 360 todo o tempo, né? E sem intervalo para estar recebendo nada. É verdade. E a Iked Amanda, além dela ser empresária, ela é mãe da Marina e ela também hoje está como braço direito da casa do Oxóguian, que o marido dela é Babalorixá, né? Que é meu filho de santo. Ela hoje soma com a nossa família como Iked também de minha casa. Então ela tem 2 responsabilidades hoje. 3, na verdade. Que é uma na minha casa com Mãe Oiá, né? E tá lá ajudando, contribuindo com o que ela entende, com o que ela sabe, com todo o conhecimento dela. Sempre com muito respeito. Ela tem a Casa do Oxóguian, que é no qual ela também assume que ela vai falar no próximo bloco a respeito disso, dessa experiência nova que ela está passando. E com a filha, que também conduz, né, para que ela possa ser uma Iaô, né, compreendida, currumbê. Que não bloqueia a mãe no WhatsApp. Então, assim, olha quanta coisa. Como é que a senhora consegue Não se sei. dividir no trabalho? Porque um trabalho, né, você é empresário, então requer uma atenção maior, né? Eu tô aqui, eu tô olhando, e tem um funcionário que faltou, e tem uma criança que tá na escola, e tem um não sei o quê, e tem função na casa do Oxóguian hoje, domingo tem função na casa da minha mãe. É uma luta. É uma luta. E aí a Iked vai voltar falando sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai pro intervalo. Fiquem aí, mandem suas perguntas, porque depois do programa a gente pode fazer uma live para ela poder esclarecer a vocês qualquer dúvida que vocês tenham. Você que tá aí caminhando para ser uma Iked, para se confirmar, se tiver alguma dúvida, mande para a mãe Amanda, que ela vai ter o maior prazer de te ajudar, né? De esclarecer para vocês. A gente vai pro intervalo rapidinho, beber uma água e nós já voltamos em 2 minutinhos com mais informações sobre a Iked e esse mês lindo que é o mês das mulheres, tá bom? Até já! Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos,
pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Boa tarde a todos, estamos de volta aqui do intervalo do programa Ecoa Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. E a nossa programação hoje é nosso bate-papo com a Enked Amanda de Oiá, que também faz parte da Confraria Oloiás, né? Que a Amanda está lá conosco na confraria, sempre em grandes movimentos, sempre, né, fazendo a sua parte para o povo de Axé. Eu conheci, quero contar para vocês rapidinho como é que eu conheci a Enked Amanda. Então mande suas mensagens aí que depois ela vai responder a vocês. Eu conheci a Enked Amanda, na época a gente estava fazendo um evento, eu estava com o pai Douglas, e a gente foi chamado para ir porque ela tem um programa também. Como é que era o nome? O programa Ela é Moxó. Ela é Machó. E aí a gente foi convidado pelo programa dela, que era ela com o Olodoguian, que é o esposo dela, que também é meu filho. Hoje se tornou meu filho, né? Hoje não, já tem um ano e pouco. E aí eu conheci eles lá e assim, foi amor à primeira vista. A gente, sabe, se encantou um pelos outros e a gente conversou, bateu muito papo. E aí que a Amanda me inspira muito dentro, até hoje, dessa programação de rádio, porque eu conheci ela dentro de uma programação de rádio. Então, a Amanda, ela é 1001 facetas, é bem Exu mesmo que comanda a vida da senhora, e a senhora é bem de Oiá, né? Eu queria perguntar para a senhora o que é o Oiá na sua vida. Oiá para mim é tudo, tudo. Hoje ela é tudo para mim, sabe? Ela me dá muita força. Quando a gente acha que vai cair, ela fala, não é agora não, calma, que não é o momento de cair, vamos lá, vamos se levantar, vamos... sabe, balança aí, sacode essa poeira, vamos lá. E Oiá me deu um presente muito grande, que é uma zeladora, e foi chorar, né? Que é uma zeladora de Oiá, que é uma mulher forte, que é uma mulher que é exemplo pra mim, como mãe, como sacerdotisa, que abraça todo mundo. Então, Oiá só me dá presentes. Eu tenho grandes presentes na minha vida, que foi Oiá que me deu, inclusive a senhora. Ai, Axé. Aí eu vou ficar emocionada. Aí vamos chorar nós duas. Obrigada. Eu também sou muito grata ao Oiá. Oiá é um orixá maravilhoso, né, gente? É a senhora da transformação, mãe dos injustiçados. É aquela que acolhe de verdade os filhos e ela traz primeiro a tempestade para a gente poder aprender, poder ressurgir diante das dificuldades e depois coloca a gente onde a gente deveria de estar de fato e direito, né? E faz a gente brilhar, faz a gente aprender, faz a gente reconquistar, crescer todos os dias. Então Oiá é muito maravilhosa. Como é que você tem a personalidade de Oiá? Você tem a característica de Oiá? Você se peneira também? Você sente Oiá quando Oiá tá quente em você? Eu bato palma, né? A gente veio conversando sobre isso. Eu falei, não, porque eu bati logo 2 palmas, aí minha mãe... É isso. E eu sempre tive isso. E é uma coisa que eu sempre tive desde criança. Que minha mãe falava assim, você puxou teu pai. Porque meu pai era, sabe? Mas só que meu pai era de briga, de confusão, de bater. Eu sou de, sabe, de gritar. Lá em casa eu sou maluca. Eu grito e é uma, assim, mas... Eu tenho isso. Tem todas as características de filhos de Oiá, de ser intempestiva, de ser, né? E daqui a 2 minutos passou, acabou, eu tô sentada aqui comendo um bolinho, tomando café, como se nada tivesse acontecido. Mas isso é filho de Oiá, né, mãe? Porque é uma assim... chuva, uma tempestade que passa e acabou. Porque as pessoas não entendem, a gente não guarda rancor, a gente não guarda mágoa, a gente, pelo contrário, a gente, é isso, a gente precisa falar, né? Precisa falar que tá chateada, que tá aborrecida, que não concorda, e depois que a gente fala, aquilo passou, a gente não guarda o ressentimento. Não, e eu tenho que falar na hora, porque se eu dormir, eu já esqueci, no dia seguinte já não lembro mais, porque eu tava com raiva daquela coisa. Aí fica magoada, mas não sabe nem mais porquê, né? Eu também sou assim. E é isso, as pessoas de Oiá são muito verdadeiras, não existe falsidade, disse-me, a gente fala, doa quem doer e acabou, e depois a vida segue, as coisas acontecem, mas também quando toma rincha, também acabou, né? A gente costuma levar as coisas, né, mãe, até o último momento. Também quando fala acabou,
acabou. Morreu. Acabou. Então essa é a personalidade de Mulheres de Oiá. Então assim, valorizem, porque nós somos diferenciadas aí. Mãe, é difícil viver essa espiritualidade e cultuar o orixá mesmo sem incorporar? Como é essa ligação espiritual no seu dia a dia com Mãe Oiá? No começo, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil pelo que eu falei para a senhora. A gente tem a impressão de que só tá ali fazendo parte do culto quem tá incorporado, quem tá manifestado. Então, para mim, no começo foi muito difícil. E depois, quando eu entendi qual era a minha responsabilidade, de que forma eu podia agregar aquilo ali, e aí se tornou mais fácil para mim. E eu acho que é isso, assim, que Oiá sempre me deu muito suporte, muita força. Eu sempre senti muito a força dela, sabe? Nos momentos em que eu falava assim, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu tô cansada, sabe? Eu sempre senti ela muito presente de falar, não, vamos sim, você consegue, vamos lá, falta só um pouquinho, vamos, só mais um pouquinho. E sempre senti que ela me deu essa força mesmo de não desistir, de não me deixar ser fraca diante de repente, de um aborrecimento, de um cansaço físico mesmo, de falar, não, eu tenho que fazer isso aqui, e a força dela sempre foi muito importante para mim, para eu não desistir. Que linda, Cat. Deixa eu lhe perguntar, qual é o outro orixá que você tem, assim, amor, loucura, que você, assim, se não fosse de Oiá, eu seria desse orixá? Tem algum orixá que você é encantada? Eu costumo dizer igual a Maria Bethânia, eu sou de Inhaçã, graças a Deus, quantas vezes eu voltar, dela serei. Mas eu tenho um amor muito grande ao Oxóssi, tenho um amor muito grande, uma gratidão muito grande a ele, porque se na minha vida eu nunca passei dificuldade, se nunca me faltou o que comer, se nunca me faltou o chão para eu pisar, o teto para eu morar, eu agradeço a ele, porque eu passei por um momento muito complicado de saúde mesmo na minha vida, em que Oiá largou tudo para me abraçar e não deixar que eu, sabe, me entregasse e fosse embora, e quem ficou ali governando e ajeitando tudo foi ele. Então eu tenho muita gratidão e muito amor a esse orixá. Salve Oxóssi, hoje é quinta-feira, né? Dia do nosso grande caçador. Mãe, eu quero perguntar, e até entrar nessa pergunta agora para a senhora. Qual foi o momento mais difícil dentro da religião e que você viu que de fato o orixá te salvou naquele momento? Eu passei por um episódio que eu estive, assim, fiquei muito doente. Fiquei internada mesmo, minha filha era muito pequena, ela tinha acho que 2 anos. Eu fiquei internada 1 semana sozinha no hospital, sem poder ver minha filha, sabe? 1 semana em dieta zero no hospital, não podia me alimentar, E aí foi exatamente isso que aconteceu. Na ocasião, meu pai de santo na época jogou e ele falou, minha filha, você não foi embora porque o Oiá não deixou. Ela te abraçou, ela te suportou e foi o que aconteceu. Ela virou para ele, para Oxóssi, e falou, toma conta porque eu preciso cuidar da minha filha. É o meu momento de cuidar da minha filha. Para que eu conseguisse sair daquilo ali, me recuperar daquele problema de saúde que eu tive. E eles, sabe, me deram essa força e eu senti mesmo que foi, sabe, porque é uma coisa que chega uma hora que você quer se entregar. Falou, não aguento mais, sabe, eu tô dentro desse hospital sem ver minha filha, sem me alimentar. Eu não quero mais. Você passa por muitos momentos que a pessoa pensa isso. Não aguento mais, eu quero ir embora, não quero mais isso aqui. E aí, sempre foi essa força que eu senti, sabe? De falar, não vou desistir. E foi isso. Eles se organizaram direitinho para fazer tudo acontecer. Foi um milagre, né? Foi a mão do orixá em prol da sua vida para te livrar, né, Iked? Da Diarum, da doença, né? Das dificuldades que você estava passando. Eu queria falar um pouquinho da sua responsabilidade hoje também, dentro da casa do Babalorixá, né, do Olodoguian. Como que está sendo para a senhora administrar, né, isso tudo, 2 casas de axé, a sua filha, toda essa construção familiar que está se criando agora. Como é que está sendo para você essa nova responsabilidade? Porque assim, você veio de muitas frentes, né? Veio da casa do seu Babalorixá, migrou para nossa casa, tem a sua responsabilidade com Mãe Oiá, com a Ilê
a Lactoaxé e a Fefé, hoje tem essa responsabilidade na casa. Como é que é administrar isso tudo? Como é que está sendo para a senhora assumir tantos orixás precisando, né? Desse auxílio? E é logo na primeira ocasião, o primeiro orixá que nasce na casa do Oxógui é Exu. Então foi mais uma coisa que eu falei, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que participar, eu tenho que estar aqui em prol, sabe, do orixá que me escolheu, que me aceitou, que me acolheu. Então, assim, é complicado, sabe? Foi o que eu falei. Hoje tem função na casa do Oxógui, domingo tem função na casa da minha mãe. E aí, domingo, eu já avisei pro meu marido, não tô aqui, tô na casa da minha mãe. Mas é isso. O orixá, eu acho que suporta a gente, capacita a gente para que a gente consiga desempenhar minimamente, sabe? Com uma certa capenga. Mas, assim... cansada, sim, mas assim, o orixá suporta a gente, dá esse suporte para que a gente consiga realmente fazer. Eu acho que as coisas, no fim, sempre se organizam, sempre tem uma forma que a gente acha que não vai dar e dá, e o orixá consegue organizar para que a gente consiga lidar com essas responsabilidades, mas é muita coisa. Eu imagino, porque uma casa só já é muita responsabilidade, imaginam 2 casas, né, mãe Ked? E como é que é seu dia a dia com os filhos da casa, da condução como Eked? Porque a gente sabe que tem a Eked Amanda Mulher, né? Tem o Olodoguian como esposo. Vocês conseguem dividir essa questão do trabalho, de se colocar, dele respeitar você como Eked, você respeitar ele como Babalorixá? Tem esse equilíbrio, consegue ter esse equilíbrio? Porque a filha também faz parte do axé. Então ali você tem uma relação de mãe, de esposa, olha quanta coisa, e de Eked. E escrava. De estrela cadente. Não, a estrela cadente lá de casa é o Dofone de Airaque. Meu filho, toda hora. Meu filho passa, faz um pedido, é o estrela cadente lá. Mas eu acho que a gente tem isso muito bem definido, acho que porque a gente sempre fez parte da mesma casa de axé. Então ele tem um respeito por mim enquanto Eked, enquanto, sabe, uma pessoa já um pouco mais velha de iniciada, tanto pela Eked Camila também, ele tem esse respeito muito bem delimitado dele com a gente e a gente com ele. Por exemplo, se acontece alguma coisa que eu discordo, eu não questiono ele, eu chamo ele no cantinho e falo, olha, ou às vezes em casa mesmo, falo, olha, acho que isso assim não é a melhor, mas assim, é a minha opinião. Ele decide, ele conduz, a casa é dele, ele faz como ele achar melhor. Mas eu, enquanto esposa, também tenho essa liberdade de, a parte daquilo ali, né, não na frente de todo mundo, não, né, tirando ali a autoridade dele, mas ele também me dá essa liberdade de dizer, olha, eu acho que isso aqui podia ser, acho que você podia ter falado um pouco mais calmo, acho que não, mas ele tem sido bonzinho. É isso, tem que ter esse consenso, essa responsabilidade, saber separar. Eu também sou Yalorixá, meu marido é Ogã, então a gente também, né, às vezes a gente discute em casa, a gente combina muita coisa em casa. Você combina com ele muita coisa? Orô, ritualística. Isso a gente combina. Tem que combinar, né, pra poder dar tudo certo. Porque é muita coisa, né, mãe Ked? A gente tem o hábito de... Por exemplo, a gente se programa esse dia vai ter isso, então a gente já tem os horários todos assim, de manhã a gente vai fazer isso assim, depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, e ele também se vira nos 30, porque eu vou lá buscar bicho, vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que lá, e aí enquanto eu passo o ebó, você prepara isso, então assim, ele também é bem organizado nesse sentido. Mas... ele é muito dedicado, né? Porque é meu filho não, mas ele é muito dedicado, né? Estuda muito, é escritor, tá aí com... Ele ficou de vir aqui no programa, a gente vai trazer ele para contar sobre os livros. E tem isso também, né, Eked? Porque você tem que saber se colocar à parte como Eked e traduzir para ele, trazer a mensagem também do orixá dele, por mais que ele tenha a orixá dele, tenha a Eked dele, mas quem tá ali com ele no dia a dia é a senhora. Então, quando tá com raiva, como é que faz? Para passar a mensagem. Olha! Espera, bebe uma água. Não, e difícil, são 2 loucos, né? Como é que é? Brigou, aí vai pro terreiro, aí chega lá, separa tudo. Mas, sim, mas aí a entidade vem dar um esporro nele. Você dá com mais ênfase? Não, eu acho graça. No fundo,
fundo, assim, aquela risada interna, bem feita, mas... É assim mesmo. Ele sente. A senhora já viu como ele sente quando uma cobrança mais... É isso, Candomblé é família, né, mãe? E tá integrada, construindo todo esse império, que eu tenho certeza que é um legado que o Shogun tá trazendo para os filhos, né, para os netos, porque é uma casa que vai dar continuidade, lógico, e a gente já tem até a herdeira. Então, fazer parte dessa história, contar essa história que a senhora está contando como EQED e poder trazer essa firmeza para sua filha de que é uma casa familiar, de que é uma casa que vai trazer para ela toda a força que ela precisa para dar continuidade, é muito bom, né? E olha a história linda que vocês estão contando, né? Nessa trajetória. Parabéns aí pela sua dedicação, porque a gente sabe que ser EQED é muito difícil. Eu acho que é um dos postos mais difíceis dentro de uma casa de candomblé. E a mulher, ela foi preparada para isso, para a guerra, né, gente? É um filho, é uma escola, é um trabalho, é um sustento, é pensar em toda a administração de uma casa. Eu acredito que você tenha isso também no terreiro, porque a gente administra a nossa casa. Porque assim, meu marido, pelo menos, ele não sabe o que ele tem que pagar. Quem administra tudo sou eu. Lá também é assim? É você que faz isso tudo? Então é isso, lá no terreiro, administrar o terreiro, é isso tudo. Então é muito difícil. Tem que estar com o ori muito forte, gente. Não, e eles fazem questão de não ter memória, né? Aí a gente tem que ficar, olha, hoje é o dia do não sei o quê, hoje é aniversário do fulano, hoje é não sei o quê. E assim, essa vivência da Marina, enquanto criança dentro do axé, é muito curiosa porque ela acha de verdade... Não que ela esteja errada, mas ela tem esse apego com os irmãos de que são meus irmãos, sabe? O meu irmão Rodrigo, ela é meu irmão Guilherme, e assim, ela acha de verdade que eles são família como o irmão carnal. Eu acho isso muito legal e eles tratam ela dessa forma também, que é muito legal, porque normalmente tem adultos que... Sabe? Ela é criança, Não, eles integram, eles gostam de estar com elas, de integrar elas. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ela adora. Ai, mamãe, me dá uma panela pra lavar. Dá uma panela pra lavar. E ela faz toda a função, né, mãe? Ela gosta. Ô, mãe EQED, a senhora pretende, dentro da contação de história, você pretende fazer algum projeto que possa levar para outros terreiros? A senhora tem alguma coisa em mente que a senhora consiga ajudar também outras casas dentro disso? Então, a gente teve na época a ideia do projeto, né? Do Terra dos Ventos, que a gente precisa retomar, né, mãe? Sim, e aí eu acho que pode ser um projeto que a gente pode levar para outras casas, sabe? Fazer um projeto que a gente faça como uma apresentação em outras casas, que a gente possa juntar. A gente tem muitas casas que tem muita criança. Sim. E aí a gente pode, eu acho que é muito importante. Porque eu acho que não é só botar a criança dentro da casa de axé para ela vivenciar ritualística, não entender por que aquilo ali está sendo feito, só ver sendo feito, reproduzir o que está sendo feito. Eu acho que é muito importante, eu acho que é um projeto que agrega muito para as crianças mesmo. Amadurecer essa ideia, a gente colocar em prática e começar a trazer isso, né, mãe, para o dia a dia, porque a criança fica ociosa dentro do terreiro. Sim. Né, e às vezes ela nem quer ir para o terreiro porque não tem o que fazer, na verdade ela fica tendo que ficar isolada, não poder circular dentro das dependências. Então ter uma atividade, né? Ter uma pessoa responsável pelas crianças e passar esse ensinamento é fundamental. Sim. Eu acho muito válido e eu acho que a gente pode conversar com a Unir Editora aí também, tentar fazer uma parceria para fazer alguns livros, algum material didático, né? E eu acho que é muito importante a gente formar outros contadores de história também. Porque se cada EBE tiver o seu... E aí, por exemplo, a senhora tem a mim, que eu posso estar na casa da senhora, eu posso estar na casa do Shogun, eu posso estar na casa de algum outro irmão. Mas se cada um tiver o seu, o projeto vai ser muito maior. A inclusão das crianças vai ser muito maior. E é algo que a gente faz, assim, rapidamente, no final de semana, não vai tomar o tempo de ninguém, não vai ser dispendioso para ninguém. Eu acho que é algo muito importante.
para que a gente possa incluir as crianças mesmo. Verdade. Existe até os postos, né, que é direcionado para as crianças do axé, que é importante a gente retomar, é pouco visto, né? Então, a gente tomar esses caminhos. Eked, olhando para a sua trajetória, o que o candomblé e o seu orixá transformaram na Amanda mulher? É muito difícil falar sobre isso porque eu cresci dentro desse cenário. Eu não tenho um antes e depois, porque pra mim sempre foi, a minha vida sempre foi dentro desse cenário. Mas é isso, a impressão, né, que eu posso dizer que é impressão porque eu não tenho um antes e depois enquanto adulta, né? Eu já me formei adulta dentro do candomblé. Mas a impressão que eu tenho é que me trouxe mais senso de responsabilidade, senso de urgência também, porque eu vejo muito sobre isso. Tem gente que não tem senso de urgência, é tipo, pega aquilo ali pra mim, aí a pessoa vai levantar, calçar um chinelo, ajeitar um cabelo. Não, pega aquilo ali pra mim agora, eu preciso daquilo ali agora. Então é senso de urgência, de responsabilidade, de organização com as coisas. Eu acho que o candomblé, essa doutrina muito bem definida que precisa ter dentro de uma casa de candomblé, traz esse tipo de responsabilidade. Eu acho que é muito importante. Eu concordo com a senhora. A gente está chegando ao final do nosso programa, né? Queria até falar aí com o pessoal, com os empresários, quem quiser ir patrocinar nosso programa pra gente ter mais uma hora de programa, seria ótimo, porque a gente tem muito assunto com a Eked Amanda, que a Amanda é aquela pessoa que tem muita informação para nos trazer. Então, fala muito. Ela tem que voltar mais vezes, porque tem muita coisa legal para poder trazer pra gente. Eu queria que a senhora olhasse ali para a câmera e deixasse uma mensagem para os filhos de axé, para as casas, para as pessoas que estão aí, que dependem de uma palavra, da sua vivência mesmo como Eked, e fazer, né, o seu encerramento, como a senhora gostaria que fizesse. Pode ficar à vontade, tá, mãe Eked? Se eu pudesse dar hoje um conselho para as pessoas, que sigam dentro das suas casas, sigam na casa onde vocês se sentem acolhidos, bem recebidos, uma casa que possa realmente dar um suporte, que possa trazer acolhimento mesmo, porque hoje é muito difícil que se consiga manter, muito raramente a gente tem pessoas que mantêm uma trajetória dentro de uma casa, da iniciação até o final. E nem sempre por culpa da pessoa, mas se você hoje tem a sua casa de axé, onde você se sente respeitado, incluído, acolhido, você permaneça dentro da sua casa de axé, e que você saiba respeitar o espaço do outro, que você saiba respeitar o momento do outro, que é muito importante. E é isso, eu acho que saber aprender com a responsabilidade que o candomblé exige também é maturidade para todo mundo. Eu acho que tem muitos adultos que são imaturos, que não têm responsabilidade e que, pelo menos que dentro da casa de candomblé, eles têm que aprender a ter. E é isso, gente. Eu acho que eu aprendi muito durante a minha trajetória, aprendi muito com a vivência do candomblé e eu espero que as crianças tenham isso, que a minha filha tenha isso, que a Maria tenha isso, porque é muito importante esse senso de responsabilidade, de seriedade com o que é sério. Nem todo momento é momento de brincadeira, de conversa, então eu acho que é isso. Responsabilidade é a palavra. É verdade. E é o que a senhora mais tem, né? Responsabilidade, olha que linda. Eked, muito obrigada pela sua presença, por você ter largado todos esses afazeres para estar aqui no programa Eco Axé, trazendo um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu entendimento do que é espiritualidade. Me fez refletir muito sobre a importância, e nos faz refletir muito sobre a importância da Eked, do papel da Eked dentro do candomblé. Sem a senhora, sem as mães Eked, não seria possível, né, fazer tudo que a gente faz. O orixá é maravilhoso, ele de fato, ele traçou tudo, né, da Oxum, né, que é a grande, que inventou aí o candomblé, que trouxe o candomblé, que formou toda a parte do candomblé. Ela foi muito sábia nas escolhas. E eu tenho certeza que Exu, quando escolheu a senhora, e hoje a senhora é um presente para nós, né, para mim, para minha vida. Então, muito obrigada pela sua trajetória, pela sua história, pela sua vivência. Desejo à senhora boa sorte, né, nesses novos caminhos. Esse ano tem muita coisa para acontecer. Esse ano a Casa de Oiá volta, né, após um ano de luto. A Casa do Xoguian se formando,
vai ter muitos Iaôs esse ano, vai ter obrigação do Shogun, então em que a Amanda esse ano vai ter que fazer alguma coisa para se manter firme. Então desejo à senhora força, resignação, sabedoria, porque também, gente, ela é uma sacerdotisa, né? Ela foi preparada para isso. E nós sofremos muitos ataques, né, mãe? Tanto o sacerdote ali, o que está no comando, como os que estão braços também são atacados, né, espiritualmente, porque a energia negativa, ela não quer que aquilo ali aconteça. Os adioguns não querem que aquela coisa aconteça. Então, a gente tem que estar sempre se cuidando, se preparando. Então, se cuidem, se organizem. É que a Amanda tá aí também para ajudar, orientar. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, pode fazer. Depois ela faz uma live respondendo a vocês. Então, muito obrigada pela sua presença, sua bênção. Que minha mãe Oiá te abençoe hoje e sempre. Que a gente possa ser sempre unida, né? Na fé, na força de Orixá e com mãe Oiá no nosso lado, tá bom? Eu queria mandar um beijo pra minha irmã Bruna, pra minha irmã Quinha, pra minha irmã Camila. Porque senão elas ficam tudo surtadas. É isso, né? A gente tem mais assunto para falar sobre essas questões todas de organização, né? E foi uma alegria receber a senhora aqui hoje. Antes de encerrarmos, eu quero deixar uma mensagem especial para todas as EQEDs. Mulheres de axé, mulheres de cuidado, mulheres de compromisso com o sagrado. As EQEDs são aquelas que muitas vezes são nos bastidores do terreiro, mas sustentam o axé com dedicação, com responsabilidade e amor. São mãos que cuidam do orixá, são os olhos atentos que zelam pelo ritual e o coração que serve ao sagrado com profunda reverência. Ser EQED é aceitar um chamado de serviço, de disciplina e de entrega. Por isso, deixamos aqui o nosso respeito, a nossa reverência a todas as EQEDs, que com sua presença firme e silenciosa ajudam a manter viva a tradição do candomblé. Que os orixás continuem fortalecendo cada uma de vocês nessa missão tão importante. E eu, Hélida e a Lorixá Hélida de Oiá, encerro hoje o nosso programa com o meu coração cheio de alegria, porque eu senti Oiá aqui presente hoje nas palavras da mãe EQED, e poder resgatar essas histórias e dizer quem são, o papel de cada uma aqui é muito mágico. Então agradeço a Exu, que é o nosso grande comunicador, a mãe Oiá, por essa oportunidade de estarmos numa rádio, falando sobre a nossa religião, falando sobre a nossa fé, sobre o que é a nossa casa de candomblé, o que ela traz de ensinamento, de conhecimento, de sabedoria a todos. Muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada meu pai Exu, minha mãe Oiá, obrigada a toda a equipe da Rádio Tropical Web Brasil, a todos os ouvintes, a bênção de todos, que minha mãe Oiá abençoe a todos e até a nossa próxima programação na próxima quinta-feira, tá bom? Um grande beijo, axé, mojuba! Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.